Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tava vendo que eu fiz um vídeo, mas achava que era vídeo e terminou não sendo vídeo, né? Só ficou a minha figurinha nos slides sem o vídeo, né? Isso? Então, hoje eu vou falar um pouquinho, agora eu vou falar um pouquinho da deficiência auditiva, né? O que é importante, o que pode cair na P2, na P3, né? E aí, vamos lá, tá? Pessoal, gente, há muitos e muitos tempos atrás, as pessoas que eram surdas ou deficientes auditivas, na verdade, eles eram considerados como incapazes, né? Ou com deficiência intelectual. Por quê? Porque à época se pensava que se a pessoa não desenvolve linguagem, ela não desenvolve pensamento. Na verdade, essa prerrogativa está correta. Se a gente não consegue desenvolver linguagem, a gente não consegue estruturar pensamento. Mas a gente sabe que nós, nós desenvolvemos linguagem, vários tipos de linguagem. Então, a gente consegue estruturar nosso pensamento. Não é diferente com a pessoa que é deficiente auditivo. Ela tem um tipo específico de linguagem, que é a gestual, e ela consegue sim estruturar pensamento, da mesma forma que a pessoa ouvinte, tá certo? Então, assim, logo não se ouvia, portanto não se falava e não se pensava, né? E aí, gente, essas pessoas que eram deficientes auditivas, elas não podiam frequentar a escola, elas não tinham uma vida social, porque, na verdade, existia um predomínio muito grande da Igreja Católica, principalmente na Idade Média, né? E essas pessoas que não conseguiam falar, elas não podiam se confessar. E não se confessando, elas não poderiam se salvar. Elas não poderiam ganhar o reino dos céus. Além disso, eles eram proibidos em casarem-se, tá certo? Vamos lá. Gente, existem algumas filosofias educacionais que atravessam aí a prática educacional da pessoa que tem, quer dizer, a prática educacional do profissional que está ali junto com o deficiente auditivo, né? Aí vamos entender aqui um pouquinho. A gente tem algumas filosofias educacionais, tá? E aí, gente, eu vou começar pela primeira, chama-se oralismo, tá? Gente, a principal metodologia do oralismo era, na verdade, desenvolver a fala do surdo, ou seja, oralizar o surdo, tá? Isso a gente consegue fazer? Consegue fazer ainda hoje e a gente tem sucesso em alguma medida, tá? Mas, gente, na verdade, a oralização, apenas a oralização, ou seja, apenas desenvolver a fala do surdo, ela é um modelo, quer dizer, ela traz uma herança muito forte do modelo médico, né? Do que a gente chama de normalização, de ação normalizadora, ou seja, de trazer a pessoa com alguma deficiência para próximo do normal, funcionando em um aspas bem grande, tá, gente? Funcionando mais próximo do normal em relação às outras pessoas, tá? Então, era apenas oralizar, ou seja, treinar a fala da pessoa com deficiência auditiva. Gente, vê só. E aí, quando a gente fazia a oralização, né? Quando se fazia apenas a oralização, essas pessoas, na verdade, elas só reproduziam palavras. Elas, muitas vezes, elas não tinham, quer dizer, o leque de significados que aquela palavra poderia abarcar. Por exemplo, manga. Manga pode ser o quê? Uma fruta, mas manga pode ser a parte de uma camisa, né? De uma blusa. E assim, essa questão abstrata, ela fica muito comprometida quando a gente só oraliza só faz a oralização, né? Então, assim, ele só reproduz palavras em um determinado tipo de contexto, um determinado tipo de estrutura, um determinado tipo de contexto, certo? Para eles é difícil abstrair, o pensamento abstrato apenas pelas palavras é muito difícil. Então, o que na verdade a gente gerava era surdos analfabetos, que reproduziam apenas palavras e, e aí ficavam, tá? E aí, gente, lá no Congresso Internacional da Educação dos Surdos, eu não lembro especificamente qual foi o ano, tá? Mas nesse congresso foi assim sugerido que a língua de sinais fosse proibida e apenas a língua oral, a linguagem oral fosse realmente admitida, né? Ou seja, fosse a principal, a utilizada por todos. Muitos professores que tinham deficiência auditiva nessa época do congresso, pós-congresso, na verdade, eles foram demitidos. E vejam só que coisa radical, né? As crianças que tinham deficiência auditiva, elas eram obrigadas a sentar em cima das suas mãos durante as aulas para que elas não pudessem
fazer quer dizer, não pudessem exercer, né, a língua de sinais, né? Que coisa. Vamos embora então. Gente, pessoal, chegamos então a uma outra filosofia educacional, chama-se comunicação total, tá? Gente, na comunicação total, na verdade, o vale tudo para se comunicar, tá? Então, a pessoa com deficiência auditiva, ela podia associar a linguagem de sinais, a linguagem falada, a leitura labial para se comunicar. Mas isso, assim, ela utilizava essas três categorias de linguagem, mas na verdade eram linguagens que não eram muito. Quando a gente aprende, quando a gente utiliza várias linguagens, várias categorias de linguagem ao mesmo tempo, a gente cria uma confusão muito grande. A gente não estrutura o pensamento da forma que ele deveria se estruturar. Então, mais vale você aprender uma linguagem de forma estruturada, do que você aprender superficialmente várias categorias de linguagem e não se comunicar e não estruturar o pensamento de forma eficiente, tá certo? Então, na comunicação total, como tudo para se comunicar valia tudo, então a gente, na verdade, tinha muita dificuldade de aprendizagem e, assim, resultados insatisfatórios. É como eu disse, quando a gente tem várias linguagens, quando a gente utiliza ao mesmo tempo várias categorias de linguagem ou até mesmo de língua, a gente, quer dizer, o pensamento ele se estrutura de forma é, mais pobre, mais deficiente. E por isso a dificuldade de aprendizagem, tá certo? Vamos lá. Gente, chegamos aí então ó, na última filosofia educacional. Essa filosofia educacional, gente, que chama-se bilinguismo, é a que mais utilizada e mais aceita hoje quando a gente fala de educação para deficientes auditivos, tá? Então, o que é que ela diz? Quais são os preceitos dela? Ela diz o seguinte, gente, a língua das pessoas com deficiência auditiva, elas a primeira língua, na verdade, da pessoa com deficiência auditiva é a gestual, tá? Então, o bilinguismo diz assim, a gente deve considerar como primeira língua da pessoa com deficiência auditiva a linguagem gestual, que é a linguagem gestual, que é a que eles conseguem se comunicar melhor, tá? E aí, assim, mas o bilinguismo diz, beleza, a primeira linguagem é a gestual, massa, mas também é importante que a pessoa com deficiência auditiva, ele também desenvolva um pouco da oralidade. Afinal de contas, ele vai estar dentro de um mundo de ouvintes, tá? E para além disso, né, além da Libras, que é a linguagem gestual, se considera a segunda língua da pessoa com deficiência auditiva a língua portuguesa em sua modalidade escrita, certo? Então, o bilinguismo vem para dizer o seguinte, linguagem gestual é a primeira língua da pessoa com deficiência auditiva. A criança surda, ela precisa se expor à linguagem de sinais o quanto mais cedo melhor, porque ela é a primeira língua. Mas é importante que ele consiga também oralizar e escrever o português, tá certo? Massa, vamos lá. Gente, vê só, algumas características. Acabei de falar, na verdade, isso, ó. A gente precisa valorizar a linguagem gestual e diminuir um pouco do valor da linguagem oral quando a gente fala em educação para criança com deficiência auditiva, tá? Ó, e aí a gente fala, gente, ó, que a criança com deficiência auditiva, ela precisa se expor realmente à aprendizagem da linguagem gestual, porque assim como qualquer outra criança, ela vai ter uma janela crítica de desenvolvimento da linguagem, ela vai ter um período ótimo para a aprendizagem da linguagem. Não é diferente com a criança surda, muito pelo contrário, é a mesma coisa. Então, ela precisa ser estimulada na hora certa, no tempo certo, na linguagem gestual, certo? Porque para a linguagem, a gente já viu, né? Linguagem estrutura o pensamento. Ela é um estimulador do desenvolvimento cognitivo e também social, tá certo? Então, assim, nessa janela crítica, o que é uma janela crítica de desenvolvimento? É quando o cérebro está bem mais receptivo, ele está no momento mais receptivo para
receber, né, os estímulos da linguagem, né? Ele está mais competente para aprender a língua. Então, a gente não pode deixar de estimular a criança com deficiência auditiva como é que se diz? No caso, privar a criança com deficiência auditiva do estímulo da comunicação gestual, ou seja, da Libras, tá certo? Vamos lá. Gente, vê só. E aí a regulamentação do uso da Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, aconteceu apenas em 2002, tá? Na verdade, ela já existia, as pessoas já utilizavam, né? A comunidade surda já fazia uso dela, mas ela foi realmente instituída, regulamentada em 2002, que foi ontem, né, gente? E o que é que essa lei, né, 14.436, ela diz? Ela garante, tanto na iniciativa privada como na pública, que a Libras ela seja difundida e que em alguns cursos superiores ela seja uma cadeira obrigatória, como no curso de fono e pedagogia, que são realmente aqueles profissionais que vão estar mais em contato com a pessoa com deficiência auditiva no contexto da educação, né? Nesse caso, gente, o bilinguismo ele deve ser aplicado desde a educação infantil. Essa lei garante isso. O bilinguismo deve ser aplicado desde a educação infantil. E aí eu digo, né, lá em Recife, eu só conheço uma ou duas escolas que fazem realmente um trabalho de bilinguismo com a criança com deficiência auditiva. E aí, ó, na regulamentação dessa lei, olha o que ela diz, o que eu já falei em slide anterior, que a primeira língua da pessoa com deficiência auditiva é a Libras, e a segunda língua para elas é a língua portuguesa, né? E a Libras, quer dizer, a linguagem gestual, assim como qualquer tipo de linguagem, ela favorece o pensamento, quer dizer, ela estrutura o pensamento e estrutura também, quer dizer, quer dizer, apenas com a língua portuguesa ficaria mais difícil para a pessoa com deficiência auditiva ter um pensamento mais abstrato. Mas com a Libras não, com a Libras é mais fácil que ele consiga abstrair o pensamento, tá certo? Vamos lá. Gente, e aí vejam bem, é, existe um documento, tá, gente? Chama-se Declaração de Salamanca. Eu vou falar, eu acho que eu já falei isso em outros slides, em outras aulas, mas eu vou reforçar aqui, tá? Pessoal, na Declaração de Salamanca, a Declaração de Salamanca ela foi um documento de 1994. E o que é que essa declaração propunha? Na verdade, propunha uma educação, na verdade, inclusiva, né? Um sistema educacional inclusivo. E aí, muitos países, durante essa convenção mundial, eles começaram a repensar na política de educação inclusiva, né? E essa declaração, ela quer dizer, influenciou vários projetos de lei e não foi diferente aqui no Brasil, tá? Então, o que a pessoa com deficiência, quer dizer, o que ela dizia sobre inclusão educacional era o seguinte, que a melhor forma de você fazer, a melhor forma de acontecer efetivamente quer dizer, a educação inclusiva é colocar essas crianças com deficiência, qualquer tipo de deficiência, em salas regulares de ensino, né? E aí, assim, deixar de lado essa questão das escolas que eram específicas e especiais, né? Assim, salas especiais, não. A educação inclusiva, a melhor forma de fazer a inclusão seria o convívio dessas pessoas com deficiência em sala de ensino regular, tá? E aí, gente, a lei que eu falei, a lei de 2002, né, que eu citei no slide passado, ela favorece, na verdade, uma identidade, né? Uma identidade cultural, uma identidade da comunidade surda, né? E assim considera, quer dizer, na verdade, favorece a identidade da história, da cultura do grupo, né, da comunidade surda, que é muito importante, tá? Vamos embora. Além disso, ó, coloquei aqui, ó, os professores, essa lei ela garante os professores surdos em salas regulares de tempo integral, em tempo integral, ou seja, a todo momento, tá? Vamos lá. Gente, existem alguns tipos de deficiência auditiva, tá? Mas o que é deficiência auditiva, né, assim, teoricamente falando? Gente, deficiência auditiva é o quanto a gente escuta. A gente avalia o quanto a gente escuta, o quanto de som a gente escuta. E assim, quanto a gente compreende, tá?
Mas a deficiência auditiva, gente, ó, ela deve ser uma perda bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, seja ela parcial ou total, com mais de 41 decibéis. Decibel, gente, é a medida de quantidade de som que a gente escuta, tá certo? Ó, e aí, pessoal, tem alguns tipos de deficiência auditiva. Tem a condutiva, sensório neural, a central ou surdez central, que eu vou explicar cada uma, tá certo? Vamos lá. Ó, gente, vê só. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né, ó, vê. Vocês estão vendo aqui um registro de audiometria. Vocês estão vendo, a audiometria é um exame que avalia o quanto a pessoa escuta, tanto no ouvido direito quanto no ouvido esquerdo. Aí vejam que aqui é uma perda auditiva leve, ó. O audiograma, ele tá ó, mais para cima. Mas quando a gente fala de perda auditiva profunda, quando a gente fala de perda auditiva profunda, vê só o registro como é que tá, ó. Lá embaixo. Então, isso é um audiograma, um registro do quanto a pessoa com deficiência auditiva profunda ela escuta. Tá certo? Tranquilo? Vamos embora. Gente, vê só. Na verdade, a audição ela deve ser avaliada desde o momento em que a criança nasce, né? Hoje em dia, a gente tem várias formas de avaliar a audição, a deficiência auditiva. Uma delas, gente, é através do teste da orelhinha, ó. O teste da orelhinha, o que é o teste da orelhinha, né? Para que ele serve? Gente, o teste da orelhinha, ele vai avaliar como é que a cóclea, como é que as células lá do ouvido interno, que é o órgão sensorial da audição, ela vai estar funcionando. Essas células aqui, ó, essas células aqui, elas têm um movimento próprio. E nesse movimento próprio, elas emitem alguns sons, quer dizer, ela emite um som característico, tá? E é justamente esse som dessas células ciliadas que é avaliada pelo teste da orelhinha, né? Então, o som que essas células elas produzem é chamado de emissão otoacústica, quer dizer, exatamente, emissão otoacústica, que são as otoacústicas, né? Os sons otoacústicos. E aí, ó, gente, como é que acontece, né, o teste da orelhinha? A criança, quer dizer, o fono ou o otorrino, eles colocam a sonda no ouvido da criança que precisa estar dormindo, vale a pena salientar. E aí essa sonda, ela vai captar ou não o som das células ciliadas internas do ouvido. É um som, quer dizer, um teste bem rapidinho. E aí, se esse teste der positivo, ou seja, se a sonda ela captar as emissões otoacústicas, massa. Se não, aí a gente tem que partir para um outro protocolo de avaliação. Mas basicamente é isso aqui que acontece quando a criança nasce, o teste da orelhinha e sair. Ó, gente, então vamos lá, vamos avaliar. Para a gente entender os tipos de perda auditiva, a gente tem que entender um pouquinho sobre a anatomia da orelha, tá? Então vamos lá, o que é uma perda auditiva do tipo condutiva, né? Uma perda auditiva do tipo condutiva, gente, é qualquer coisa, qualquer corpo estranho, qualquer tampão de cera, qualquer otite que interfira na passagem do som aqui, ó, que está no meato acústico externo. Qualquer interrupção aqui dentro, ela pode causar uma perda auditiva condutiva. Normalmente, essa perda auditiva condutiva, ela é temporária, tá? Gente, a perda auditiva sensório-neural é quando, na verdade, as células ciliadas que eu falei lá atrás, na verdade, elas não recebem, elas não captam som, né? Então, assim, como é que ela vai passar como é que o som vai passar para o nervo auditivo se as células ciliadas, elas não captam o som? Então, a perda auditiva sensório-neural, quando as células ciliadas, elas não funcionam, tá? Então, nesse caso, a perda auditiva sensório-neural, ela é irreversível, porque acontece aqui, ó, gente. Acontece aqui, dentro da cóclea, dentro desse caracolzinho. Quando eu falo de perda auditiva mista, é quando eu tenho, por exemplo, uma lesão no caracolzinho e uma outra que seja ou na orelha média ou na orelha externa, tá? Então, é a combinação de dois tipos de perdas, tá bom? Vamos lá. Gente, vê só, o que é que significa surdez central?
Gente, aqui nesse caso, ó, a cóclea está funcionando bem, as células ciliadas estão bem. O problema é que quando a informação sai da cóclea para o tronco, ela sai do nervo auditivo para o tronco, essa informação ela não chega no tronco. E se não chegar no tronco, ela não vai chegar, ó, aqui, que é o córtex auditivo. Então, na verdade, essa pessoa que tem surdez central, ela, na verdade, não, ela tem o som, mas ela não tem, ó, ela tem o som, a célula ciliada capta o som, mas a transmissão ao córtex auditivo, ela não é gerada. Então, a pessoa, ela não compreende a informação sonora, tá certo? Mas não há perda de sensibilidade, ou seja, não há perda de células, de funcionamento de célula ciliada. Beleza, gente? Ó, quais são os principais fatores na deficiência auditiva por criança? Principalmente, gente, a rubéola materna, tá certo? Que é quando a mãe ela se expõe ao vírus da rubéola, principalmente nos 3 primeiros meses da gravidez, né? O vírus da rubéola tem uma preferência, ela tem uma afinidade muito grande pelo tecido nervoso, tá certo? Vamos lá. Gente, ó, a meningite, ela pode causar uma perda sensório-neural. Por quê? Ó, ela se caracteriza como sendo uma perda auditiva sensório-neural profunda, bilateral e simétrica, tá? Ó, vê só, profunda, ou seja, o audiograma tá lá embaixo, bilateral e simétrica, ou seja, o que a uma não escuta, a outra também não escuta, tá? Como é que acontece isso, ó? A gente tá vendo aqui, ó, as meninges, tá certo? O nosso cérebro tem 3 meninges, ó. Essas meninges, elas servem para tanto proteger como para alimentar o sistema, o córtex, tá certo? E aí, gente, quando uma dessas meninges, elas estão acometidas alguma bactéria, elas podem passar, quer dizer, as meninges, elas podem não ser suficientes para reter a bactéria. E aí, quando se aloja aqui nas meninges, vai causar o que se chama de meningite, né? É a infecção e a inflamação das meninges. Essa infecção e essa inflamação, ela pode passar para o córtex e pode causar lesional, ou seja, causar morte neural. E isso pode acontecer em qualquer região do cérebro e pode, inclusive dentro do córtex, inclusive no córtex auditivo, tá? E aí gera uma perda sensório-neural. Pode gerar uma perda sensório-neural, porque pode chegar lá na cóclea, né? Pode chegar lá na cóclea e pode também gerar uma surdez central, né? Porque pode acometer o tecido nervoso em si. Vamos lá, gente, ó. Uma perda auditiva muito comum em adultos é o que a gente chama de perda auditiva induzida por ruído. Gente, é aquela pessoa que se expõe muito ao ruído durante muito tempo, tá? Por exemplo, era muito comum a gente ver perda auditiva induzida por ruído por aquelas pessoas que trabalhavam em linha de produção, em chão de fábrica, né? Quando não se existia o EPI, que é o equipamento de proteção individual, muitas pessoas elas eram acometidas por PAI, ou seja, perda auditiva induzida por ruído. Normalmente, essa é uma perda auditiva que acomete as células ciliadas, ó. E aí, nesse caso, é uma perda sensório-neural, ela é irreversível, tá bom? Ó, gente, um outro tipo de perda, uma outra patologia que pode gerar perda auditiva é o zumbido. O zumbido é um negócio engraçado, porque assim, o zumbido, ele é uma ilusão auditiva, ou seja, a pessoa sente, quer dizer, ela escuta o som, mas não existe uma fonte sonora. Ou seja, o som não é gerado por um agente externo. É uma ilusão auditiva. De onde é que vem isso, a gente não sabe. Tanto que se fala ó, que o zumbido é uma percepção auditiva fantasma. E o engraçado é como é que a gente trata zumbido, né? Como se trata o zumbido. O zumbido se trata colocando um outro som em cima do zumbido. É o que se chama de mascaramento, né? O otorrino lá, ele vai colocar um aparelhozinho daquele, como se fosse, é um aparelho, né, para deficiência, para amplificador, na verdade.
e ele vai gerar um som, só que é um som diferente do zumbido. E aí vai mascarar o zumbido. E aí, assim, por incrível que pareça, o paciente, existem vários artigos que dizem que o paciente se sente mais confortável em escutar o som do mascaramento do que o som do zumbido, tá? Muitos estudos indicam também que existe um alto índice de suicídio, exatamente, de suicídio em pessoas que têm zumbido, tá? É interessante. Gente, ó, um outro tipo de perda chama-se a otosclerose, tá? Gente, a autoesclerose não tem. Quando vocês viram lá a anatomia com a Andresa, vocês viram que a gente tem três ossinhos, né, dentro do ouvido: martelo, bigorna e estribo. Esses três ossinhos, eles têm articulações, né? Isso? Então eles se movem. Quando essas articulações elas vão deixando, quando elas vão ficando mais rígidas, aí assim acontece o que a gente chama de osteodistrofia, ou seja, o som, aquela cadeia, né, ossicular, ela vai deixando de movimentar e em deixando de movimentar, ela não vai conseguir passar o estímulo, a onda sonora para o ouvido interno, tá certo? Acredita, gente, que o nosso amigo Beethoven, né, um músico alemão, ele perdeu a audição por otosclerose, porque ele começou a apresentar um quadro de deficiência auditiva por volta mais ou menos 20 anos e aos 40 ele não escutava mais, tá? E aí, assim, vários artigos eles colocam a seguinte pergunta: será que Beethoven teria sido tão gênio se ele fosse uma pessoa, se ele não tivesse deficiência auditiva, né? Porque aos 11 anos, gente, ele compôs a sua primeira sinfonia, né? Mas aos 8 anos ele já tinha entrado numa escola, assim, bem importante de músicos, tá? Ó, gente, vê só. Esse é o futuro de todos nós. É o que se chama de presbiacusia, gente. A presbiacusia, ela é uma perda auditiva, né? Ela é também sensório-neural. Na verdade, ela é quer dizer, a consequência do envelhecimento da nossa audição, do nosso aparelho auditivo. Então, gente, quando a pessoa ela vai ficando cada vez mais avançando na idade, menor vai ser a quantidade de som que você vai escutar. O nome disso chama-se presbiacusia, então é o envelhecimento do nosso aparelho auditivo que acomete aquelas células ciliadas, ó. Certo? Aí coloquei aqui um senhorzinho. Meu pai tá desse jeito. Eu tô lá no meu quarto, tô no meu quarto que é bem pertinho do dele. Eu só preciso colocar um microfone para que ele entenda. O nome disso chama-se presbiacusia, tá certo? Gente, eu acho que é isso. Deu para entender, né, quais são os tipos de deficiência auditiva, o que é uma deficiência auditiva. Foquem nas filosofias educacionais, tá? Isso é uma questão de prova de concurso também. E aí, gente, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem, tirar dúvida por zap. Vocês sabem que eu tô aí super disponível, tá bom? E aí, gente, beijo para todos vocês. Tchau.